Fala, meus amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui dentro do canal. O botão aqui embaixo, inscreva-se. Você deixa o sino das notificações ativado para sempre estar antenado aí no conteúdo novo aqui do canal e também para que você possa ter uma prioridade um pouco maior aí para atendimento de pedidos de análise que você registra aqui embaixo, ó, nos comentários dessa análise de fechamento do pregão. E por falar nisso, nessa análise de fechamento de pregão especificamente, só vou conseguir atender os pedidos dos membros do canal. Teve um pedido que veio do aplicativo, Blue Trace Research, que é uma prioridade também, e dos membros. Então, só tem pedido aqui dos membros hoje, não consegui atender pedido de nenhum dos inscritos e não inscritos no canal. Então, lembrando, eu sempre comento isso aqui com vocês. Eu atendo ali no máximo 6 pedidos, até teve mais hoje, porque um dos pedidos entrou aqui nos ativos que teve maior destaque de alta ou de baixa dentro do pregão, mas foram, no final das contas, 7 pedidos sendo atendidos nessa análise, para a análise não ficar tão longa assim. Vamos lá, vamos começar aqui com a análise do Ibovespa. Ibovespa no pregão de hoje, lembrando, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você, deixe seu like, seu joinha, e você que fez o pedido e seu pedido não foi atendido, pode continuar registrando aqui embaixo que em algum momento ele tende a ser atendido de acordo com as prioridades que eu estou comentando. E aqui também, aqui na parte de baixo, tem a opção aí de seja membro no canal. Vamos lá, vamos aqui falar então do Ibovespa, que fechou o pregão de hoje em queda de 0,56%, em 136.236 pontos. Então o Ibovespa terminou fazendo o que eu tinha comentado ontem, que não seria algo bom, porque isso aqui traria um indicativo que aumentaria a probabilidade de queda. Por quê? Porque o Ibovespa tentou gerar um sinal de alta, um fundo, gerou esse sinal de alta, mas foi fraco porque não conseguiu fechar acima da média. Então já é um indício de que no curtíssimo prazo os vendedores estão mais fortes. E aí na sequência o pregão seguinte já anula o sinal de alta do pregão anterior, mantendo o Ibovespa com um indício de rastro de força maior nesse momento por parte dos vendedores. Ou seja, a tendência é de alta no curto prazo, médio prazo e longo prazo. O Ibovespa está alinhado para cima em todos os prazos operacionais, mas ele passa por uma correção da tendência de curto prazo, ou seja, o viés é de baixa, então, no curtíssimo a curto prazo, que essa tendência de curto prazo será revertida se o Ibovespa retornar para baixo dessa mínima aqui, que é 134.997 pontos. Antes desse patamar tem um suporte ali, tem a região de suporte que vai do 136.150 a 135.130 pontos. Abaixo, se confirmar uma tendência de baixa, aí o próximo nível a gente já vai olhar para esse fundo aqui anterior, mais representativo na minha opinião, em termos de suporte, que vai lá na faixa dos 133.400 a 132.871 pontos. Então, resumindo, Ibovespa está dentro de um viés de baixa, apesar de ser uma tendência de alta. Viés de baixa significa dizer que a tendência de alta de curto prazo enfraqueceu, que vai corrigindo a tendência de alta do gráfico semanal, que é de curto a médio prazo, vai fazendo um processo ali de correção. Falando aqui agora dos futuros, só para mencionar uma coisa que eu não destaquei aqui ontem, obrigado pelo feedback em relação a fundo azul, fundo branco. Teve mais gente que falou, teve bastante gente que falou do fundo azul, mas ainda teve um pouco mais falando do fundo branco, então eu mantive o padrão. Eu consegui resgatar a minha configuração anterior, que era esse fundo branco. Eu gosto mais até do fundo branco, já acostumado há muitos e muitos anos, apesar do fundo azul também ser um fundo bonito ali, a configuração, mas enfim, mantendo aqui. E aí outro ponto que foi falado é a questão o fundo azul ficou melhor porque dá para ver melhor as médias. Aí eu já é a parte que eu não gosto muito. Por quê? Porque as minhas médias têm essa tonalidade muito clara justamente para a gente não olhar muito para as médias, a gente olhar mais para o comportamento do preço, que sempre foi esse meu foco. Eu não quero olhar para bater o olho no gráfico e olhar as linhas, um indicador, eu quero olhar o preço, o comportamento do preço. Beleza, tem uma referência ali da média, mas que seja suave, que não roube muito a minha atenção. É só uma forma de eu trabalhar, tá? Não significa dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Mas vamos lá, falando do mini índice, então, nós temos aqui o mini índice dentro de uma tendência de baixa no G60. Então, qual era o comentário que eu fiz ontem para vocês? Que se ocorresse ali um teste da média, gerasse sinal de baixa e nível de resistência, o foco é mais venda.
seria mais para venda, ficaria mais receoso ou mais restrito ou mais exigente para fazer compra, porque o contexto mudou, falando principalmente de curtíssimo prazo. Logo, apoia muito mais posição de venda de day trade. Para o próximo pregão, dá para ver que o índice perdeu aqui uma zona de suporte. Da mesma forma que, se tiver algum recuo durante o pregão, dá para olhar para o recuo que eu digo dessa queda. Se tivermos aqui uma abertura em alta, superando a máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes do G60, dá para olhar para a compra? Dá, mas tem um risco um pouco maior. Porque é uma entrada que você está operando contra a tendência. Uma entrada, por exemplo, de um fundo ascendente no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 10 minutos, que você está operando contra a tendência do prazo maior, que seria o gráfico de 60 minutos. Então você vai ter um risco um pouco maior, ser um pouco mais exigente. Eu iria no máximo num fundo ascendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. O foco vai ser mais olhar para a venda. Enquanto tiver subindo fraco, vou botar no gráfico de 5 ou 10 minutos. Ó. E quando tiver uma subida mais fraca, com sinal de baixa, preferencialmente testando o nível de resistência, o foco é mais buscar operação de venda. Ou seja, abriu aqui subindo, vê que bateu nessa região da média de prazo maior, bateu lá na média do G60 ou na média do gráfico de 30 minutos. Gerou algum sinal mais forte de baixa ou quebrou aqui, ó, rompeu para baixo suportes, fica mais para se buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, devido ao contexto que eu acabei de falar do mini índice e também do contexto que eu acabei de descrever do Ibovespa. Falando agora do dólar, o dólar no pregão de hoje vai continuando a tendência de baixa dele, que é o caminho mais provável de queda, também que a gente já vem destacando, que ficou aqui numa tendência definida, que retomava a tendência de baixa, voltar para baixo da mínima desse fundo. Retomou essa tendência de baixa no dia 3, e no pregão de hoje, no pregão de ontem fez uma correção leve da queda do dia anterior, mantendo o seu viés de baixa, sem nenhuma mudança, sem nenhum sinal de alta. E o pregão de hoje, queda aí de 0,75%, aqui em 5.620 pontos ou 5,62. Então segue apontando mais para baixo. Segue apontando aqui mais para baixo, tirar até que a questão do ajuste. Está aqui na região de suporte. Sem o ajuste, está na região de suporte dos 5.615, bateu ali basicamente no pregão de hoje, que era um patamar que eu tinha comentado com vocês, 5.638, 5.615 e depois a região de 5.603. Então, esse 603 é inclusive uma projeção de queda. Então, está próximo, bateu aqui em 5.608 no pregão de hoje e segue apontando mais para baixo, olhando para um gráfico semanal e olhando até em termos de... Vou colocar aqui de volta aqui o ajuste, colocando até em termos de lateralização, ó, pegando aqui essa região de lateralização, se eu replico ela para baixo, se eu replico essa lateralização aqui para baixo, eu vou até ter uma maior que dá para se fazer, tem essa aqui, ó, essa maior, que é a projeção de queda lá em 5.464, lembrando que tem um suporte importante em 5.471 ou 5.47, e a outra projeção que seria dessa reversão aqui que fez mais curta, retomando a tendência, ali tem 5.573 seria um próximo objetivo aqui de projeção, ou seja, dessa reversão desse movimento aqui de subida para baixo, tá apontando aqui para baixo, então 5.573. Então a projeção aí de queda para o dólar, próxima projeção em 5.573 e depois tem uma região de suporte importante 5.471, falando mais de curto a médio prazo. No intraday, no gráfico intraday, mesma coisa, subir, se gerar sinal para baixo, foco em buscar posição de venda. Dia bem interessante de venda no dólar, bem direcional. E aqui agora está no processo de correção mais fraca do que foi a queda, tá? A queda aqui do dia. Então está no processo de correção mais fraca. Isso significa o quê? Que para cair está forte, para subir por enquanto está fraco. Então vai mantendo a característica da tendência de baixa. Dá para buscar a operação de compra? Até dá, mas eu seria mais restritivo, que é ver o dólar primeiramente superar um nível de preço um pouco mais relevante. Eu diria que essa região aqui, ó, de 5.628. Abre forte para cima, rompe 628 e passa a proporcionar sinal de alta pelo menos acima ali no patamar em torno dos 624, fundo ascendente, beleza, daria para arriscar compra no dólar de day trade. Enquanto tiver proporcionando perda de suporte e respeitando resistência com um movimento mais fraco de subida, foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos no dólar. O ideal é que tivesse uma correção um pouquinho maior, olhando para um gráfico de 60 minutos, de testar a média
antes de voltar a ter um movimento para baixo, né? De gerar perspectiva de poder andar um pouco mais para baixo. Beleza, agora falando aqui das ações, deixa eu ver só se está com ajuste aqui. Tá, já está com ajuste. Ações, Petrobras, PETR4 no pregão de hoje, estabilidade mais 0,03%, fechamento em R$ 29,36, segue dentro da sua tendência de baixa, não mudou muita coisa. Grande candle de baixo no pregão de ontem, candle pequeno no pregão de hoje, cria uma expectativa do próximo pregão ser um pregão de baixa, em média. É o que costuma acontecer, não é uma certeza. Mas significa dizer que não seria algo que eu ficaria muito interessado em abrir compra se superar a máxima do pregão de hoje. Comprar o ativo contra a tendência atual de baixa e sabendo que ela tem uma projeção de queda, eu até falei ontem, 29,04 a 28,96 a 28,96, 29,04 a 28,96 eu falei desses valores, mas eu esqueci que mudou por conta do ajuste aqui, ó, que aconteceu recentemente, ó, com a distribuição de dividendos. Então vou atualizar aqui vocês em relação à projeção de queda da atual tendência de baixa, principalmente vista pelo gráfico semanal, essa projeção. Ó. Então a projeção de queda, na verdade, é daqui desse ponto. A projeção de queda está em R$ 28,27. A projeção de queda da tendência de curto a médio prazo na Petrobras está na região dos 28,27 e abaixo disso tem um suporte em 28,20. R$ 28,27 e suporte nos 28,20. Então essa é a principal região de suporte, que é o caminho mais provável para a PETR4. Abaixo disso, a mínima lá desse fundo que foi gerado lá em 2024, em março de 2024, em R$ 27,46. Então, por enquanto, cenário alinhado para baixo no gráfico diário e gráfico semanal, o que compromete ou gera um risco maior para buscar operações de compra em cima da Petrobras. Então, manteria um foco um pouco mais, até mesmo para quem opera day trade na Petro, olhando um pouquinho mais para a ponta vendedora. Para a Petro gerar algum indício um pouco mais relevante de retomada da sua tendência de alta, ela teria que retornar para cima dos R$ 30,88. Vale 3 no dia de hoje apresentou ainda uma alta de 0,27%, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário, que conseguiu superar aquela região ali, até a região que eu comentei ontem, o valor final aqui foi 53,45, conseguiu oscilar acima do 53,39, mas não conseguiu fechar acima do 53,45. Permaneceu com fechamento abaixo da média e mais próximo da mínima do dia, ou seja, dois pregões deixando bastante sombra superior, que representa pregões que, por mais que fecharem alta, são pregões que têm um sinal de fraqueza por parte dos compradores. O movimento de alta não está forte nesse momento. Então, ainda, para quem está posicionado na compra, manteria um stop pelo menos abaixo dos 51,87, em R$ 51,86. Para quem está de fora, compraria? Eu não compraria esse ativo. Eu realmente não compraria, mesmo que ande mais aqui para cima, não faria compra. Eu aguardaria pelo menos ela voltar aqui para cima dessa região ali dos R$ 54,00 aqui arredondando, que seria já para cima das médias, para avaliar alguma possibilidade de compra de fundo ascendente no gráfico diário. Mas por enquanto não é o ativo que eu ficaria antenado para compra, olhando até para o gráfico semanal, preço trabalhando abaixo das médias, enfim. Não se encaixa para mim. Olhando aqui agora para as operações que a gente tem em aberto, o Ecor 3, estamos ainda posicionados, fechou basicamente ali no preço da nossa entrada, R$ 7,03. Ela fechou hoje em queda de 1,4% em R$ 7,03, gerando um sinal de baixa na zona de resistência que traz uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Uma das alternativas que eu tenho aqui, que podemos fazer, é trazer o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Por enquanto, não tem nenhuma alteração. Se eu fizer essa mudança, você vai receber essa informação dentro do aplicativo do Trace Research. Outro ativo que a gente tem posição em aberto, fechou hoje em queda de 0,19%, em R$ 5,29, é a JHSF3, JHSF Participações. Então, o ativo está trabalhando acima da média, por enquanto caindo de maneira mais fraca, fez mais uma barra que eu tinha comentado, o ideal seria ter mais uma barra aqui com máxima descendente para arriscar a compra ali na superação da máxima do pregão anterior. Eu diria que para a compra seria melhor se rompesse aqui os R$ 5,36. Para quem está de fora, né, e quer entrar nesse ativo,
rompimento do 5,36, sendo mais agressivo o rompimento dos R$ 5,30. Então, seguimos posicionados sem nenhuma mudança em relação ao stop objetivo nessa operação. Falando agora dos destaques do dia, que inclusive foi um pedido de um membro do canal aqui, principal destaque de alta, a maior alta do Ibovespa no pregão de hoje foi de Suzano. SUSB3 subiu 6,31%. Essa ação, olhando para o gráfico diário, está dentro da tendência indefinida. Por mais que tenha subido bastante, a tendência de curto prazo está indefinida em Suzano. O que ela gera uma retomada da tendência de alta? Se ela romper essa máxima aqui, ó. Se ela superar os 54,15, a Suzano gera um sinal de retomada da tendência de alta de curto prazo. Já seria um sinal para entrar comprando esse ativo aqui? Não seria a forma que eu gostaria de fazer essa entrada, porque o stop ficaria mal posicionado, na minha opinião. Eu daria preferência por, após fazer esse rompimento, avaliar um processo de queda ou movimentação lateral do preço pelo gráfico diário para buscar uma entrada de curto prazo. O que é essa entrada de curto prazo? É uma entrada que vai durar um swing trade que tende a durar em média de 3 a 10 pregões. Tá? Então seria isso dentro da forma como eu trabalho, é o que tende a durar em média. Então, Suzano, aí temos uma tendência indefinida, já comentada, e aqui a queda, destaque do dia foi de HPV3, queda que é Hepvida, né? Fechou ali com queda de 5,92% em R$ 2,70. Essa ação terminou fechando abaixo da média, abriu um gap de baixa, fechou com um grande candle de baixa abaixo de algumas mínimas anteriores. Então isso gera uma expectativa de continuidade da queda, a confirmação desse sinal de baixa, desse rompimento, viria com a perda da mínima do pregão de hoje, oscilar abaixo de 2,69, o que aumentaria a chance de vir para fechar esse gap aqui de alta, ó. Fechamento desse gap de alta, que seria o suporte ali na faixa dos 2,47 e mais abaixo outro suporte em 2,39. Então, por enquanto, isso aponta aqui para baixo para esse gap. Inclusive, até fazendo ali uma projeçãozinha de queda, ó, projeção de 100% dessa primeira queda aqui, vai bater nos dois, tende a buscar os 2,53, que é próximo dos 2,47, que seria a principal zona de suporte. Então, por enquanto, resumindo, não vejo alternativa de compra para quem estava comprado, gerou sinal de saída aí a perda da mínima desse fundo anterior dos 2,75. Ela já configurando algo aqui como uma tendência de baixa de curto prazo, a HPV3. Agora, atendendo aos pedidos de análise dos membros que foram enviados, eu já expliquei por que estou atendendo só dos membros, né? Tem a prioridade aqui dentro do canal. Banco do Brasil, BBAS3, mais um dia de queda de 0,49%, fechamento em 22,24. A ação segue muito forte para baixo, o gráfico mensal perdeu a mínima no fundo anterior. Isso significa o quê? Ela quebrou a estrutura de alta de médio para longo prazo, da tendência de médio para longo prazo. Ela está já dentro da tendência de baixa de curto a médio prazo, tendência de baixa. Está afastado da média? Tá afastado da média. Tem um afastamento aqui, não, eu peguei o indicador. Está afastado da média? Tá bem afastado da média. Tem um afastamento ali superior a 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. O fechamento daqui para a média de comportamento dos últimos 10 pregões. Como esse candle ficou pequeno, para quem é agressivo, para quem tem um perfil mais arrojado, eu estou querendo comprar BBS3, quero pegar um repique de alta, sabendo que você tem esse risco maior. Qual seria a alternativa de entrada? Superação da máxima do pregão de hoje, tentando pegar um movimento até a média, colocar o stop ali na volatilidade do ativo, que seria pegar ali o seu preço de entrada e diminuir 49 centavos, volatilidade média dos últimos 10 pregões, ou simplesmente vou entrar comprando a superação da máxima do pregão de hoje, superação dos 22,53 e colocar o stop abaixo da mínima, que foi o fechamento do pregão de hoje abaixo dos 22,24. Também outra alternativa. Ideal, botar na volatilidade, porque você pode acionar a sua saída de bobeira aqui só para uma leve oscilação que nem foi na volatilidade média do papel dos últimos 10 pregões. Então essa seria a possibilidade de arriscar a entrada com risco bem maior. Qual o próximo nível de suporte relevante para BBS3? Lá por volta dos R$21, 21, na verdade 21 e tem um em 22,18, que é a máxima aqui, mas principalmente o mais relevante, mais dentro lá dos R$21. Olhando agora para 3 tentos, TTEN3, essa ação perdeu bastante força, ela tinha um cenário até bem favorável, gráfico mensal, tendência de alta, e continua dentro da tendência de alta, só que
Depois de uma grande barra dessa aqui de alta, ela volta desse jeito. O mês passado foi uma queda de 13,9%. Está ali acima da média, que é um ponto de se buscar compra, pensando no prazo maior. Mas com essa configuração gráfica que está aqui, ainda não me encaixa a entrada. Daria para monitorar o quê? Para se fazer uma entrada no gráfico semanal já pensando num prazo um pouco maior, né? Numa posição pelo menos de position trade, que vem mais aqui para baixo, até oscila um pouquinho mais aqui embaixo e depois gera uma semana muito forte aqui para cima, fechando acima da média com nova máxima na sequência para arriscar uma compra, pelo menos para tentar pegar um movimento ali para a região dos 16,50, 16,40 até os R$17, região de resistência desses topos aqui anteriores. Pelo gráfico diário, a tendência aqui é mais de baixa nesse momento, porque ela veio, fez isso aqui, por mais que deu uma patinada, foi lá e perdeu, subiu aqui, gerou outro topo descendente, então por enquanto topos descendentes, fundo descendente, expectativa mais negativa para a ação de poder vir mais para baixo. Está num patamar importante de suporte, nesse momento tá brigando ali para ver se consegue se sustentar acima desse suporte aqui, dos R$13,93 ou R$13,90, mas, por enquanto, sem nenhum sinal de força por parte dos compradores e o caminho mais provável está apontando para buscar uma região mais ali dentro, mais próxima dos R$13, de 13,15 a R$13. Outro ativo, ISAE 4. A solicitação que foi enviada foi ISAE 3. Quem registrou o pedido de análise colocou ISAE 3. Esse ativo, ISAE 3, não tem liquidez para fazer análise. Pegando o gráfico aqui só para mostrar para vocês, nem carregou aqui, deixa eu só botar aqui, ó. Não tem liquidez para fazer análise, parece um gráfico um código de barras aqui, então não faz sentido até eu pegar aqui o volume aqui desse papel, a gente está falando de R$108 mil de média, então não é o ativo para fazer análise, tá? Usar análise técnica. Então vai fazer alguma posição em ISAE Energia, use a ISAE 4. Tá? Use ISAE 4, porque aí aqui o volume é um volume de 40, quase 41 milhões de média diária. Aí sim tem liquidez para se buscar posições aí, principalmente falando de operações de curto prazo. É um ativo que a tendência de curto prazo está indefinida, então não faria nada nesse momento com as médias, o preço aqui entre as médias. No máximo que eu ficaria de olho para buscar alguma oportunidade de entrar comprando esse ativo é olhar por o gráfico semanal, verificar que está em cima de uma região que foi superada ali anteriormente de resistência, que é por volta aqui dos R$23,10. Está batendo nesse patamar. Aguardar alguma sinalização de alta que seria um sinal de fundo ascendente, um sinal de, na realidade, superar a máxima dessa semana a partir da próxima semana, ou ainda monitorar aqui as próximas semanas, se tiver mais máximas descendentes e depois gerar um sinal de alta, arriscar, ou seja, esperar um sinal de força por parte dos compradores em uma região importante de suporte que ela se encontra. E esse sinal importante seria mais pelo gráfico semanal, na minha opinião. Tá? Depois disso eu vou falar agora de Pets 3, que terminou o pregão. Terminou o pregão aqui desta quinta-feira com uma alta de 0,96% em R$ 4,22. A ação que está com a tendência também definida, apresentando ainda um pouco mais a influência de um viés de baixo. Nível de suporte aqui, quais são os principais suportes? 4,16 e depois R$ 4,02. Por enquanto, sem sinal de alta e não teria interesse em buscar compra dentro do contexto atual. De forma objetiva, o que me mais chamaria atenção para buscar compra nesse ativo é a partir do momento que ele passar a proporcionar sinal de alta, pelo menos pelo gráfico diário, acima da região dos R$ 4,70. Enquanto não fizer isso, para compra, eu não teria interesse algum de comprar Pets 3. TIM S3, ação que está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, mas que vai dando um primeiro sinal de perda de força na sua tendência. Demorou para vir romper essa máxima aqui, ó, essa máxima aqui dos R$ 20,30. Ontem conseguiu fechar acima, não confirmou esse rompimento que seria a superação da máxima do pregão de ontem e fez o contrário. Ele veio e fechou o pregão de hoje em queda de 1,86% em R$ 20,05 a TIM e oscilou abaixo da mínima do pregão anterior, gerando sinal de falso rompimento. Então é um primeiro indício de enfraquecimento da tendência. Confirma um pouco mais essa chance de ter algo mais para baixo, aqui de entrar num movimento de baixa, que é diferente da questão da tendência. O movimento de baixa é diferente da tendência. A tendência
formada aí por movimentos. A tendência aqui então é de alta. A tendência de alta desse ativo muda, reverte se voltar para baixo de R$ 19,19. No entanto, se ela oscilar amanhã abaixo da mínima de hoje, 19,89, ela amplia a chance de ter algo para baixo, de vir buscar essa região aqui de suporte de possível reversão da tendência de alta de curto prazo. Seria até um sinal de saída para quem está comprado no curtíssimo a curto prazo numa operação de swing trade, se oscilar abaixo de 19,89 ou colocando abaixo dos 19,83, que é o gap de alta aqui, que está em aberto, que é o nível de suporte. Então o stop poderia ficar em 19,82. Falando aqui agora de Reddor, RDOR3, fechamento pregão de hoje em queda de 1,01%, 36,24 o fechamento. A ação está vindo aqui para mudar sua tendência, ainda está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, mas também dando sinais de fraqueza dessa tendência. Uma oscilação abaixo dos 35,56 gera uma mudança dessa tendência e uma expectativa de ter uma correção maior que já está apresentando isso aqui no gráfico semanal. Oscilou abaixo da mínima da semana passada, a semana está caindo 4,08%, e o caminho mais provável seria ter uma correção buscando níveis de suporte, seja desse topo anterior na faixa dos 34,20, seja a região da média móvel exponencial de 10 períodos, ou de 10 semanas, que está em 33,87. Enfim, eu aguardaria mais correção aqui no semanal, principalmente ou movimento lateral ou de baixa, para aí sim planejar alguma entrada nesse ativo. Então, a tendência no curto prazo é que ela passe por um processo de correção que não fique muito interessante para compra nesse momento. E para a gente fechar aqui, Marfrig. Marfrig fechou o pregão desta quinta-feira com a queda de 1,86% em 24,79. Fechou levemente abaixo da média. Também enfraqueceu a tendência de alta. Ela gerou um gap de alta aqui grande, cuja máxima aqui ficou em 26,03 e até agora ela não conseguiu romper isso. Oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, para quem está comprado, seria, na minha opinião, um sinal de saída que aumentaria a chance de ter algo mais para baixo e faria até sentido ela voltar aqui a testar suporte na faixa dos 22,85 ou, na pior das hipóteses, uma região lá por volta dos R$ 20,66. Para se olhar para a entrada mais interessante mais adiante aqui, ó, principalmente essa região que eu acabei de comentar por volta dos 22,85. Arriscando mais nesse papel para buscar alguma compra seria no rompimento da máxima do pregão de hoje, dos 25,40. É isso, amigos. Muitíssimo grato pela atenção de vocês aqui nessa análise de fechamento pregão. Desejo a vocês aí um bom descanso. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Agradeço demais. Até a próxima.